Olá, aqui é o professor Edson de Andrade e nessa fase do módulo 3, em que estamos falando de como decidir melhor, eu vou oferecer nesse momento, nessa videoaula, alguns exemplos de análises financeiras, mostrando como números podem nos ajudar a compreender as diversas peculiaridades das decisões financeiras e que isso nos permita tomar decisões melhores, né? Ter uma melhor compreensão de como mexer com números e isso nos ajudar a tomar as melhores decisões, tá ok? Então, para começar, eu vou dar como exemplo aplicações em previdência privada e mostrar como a inflação atua nesse cenário de simulações de previdência privada para que nós possamos aí prever o que vai acontecer no futuro. Sem levar em consideração essa questão da inflação, muitas das análises que estão sendo feitas hoje certamente estarão com bastante problemas no futuro. Então, falando aqui de previdência privada e inflação, só para um contexto geral, a inflação ela é um aumento generalizado nos preços, tá ok? Então, com os preços aumentando ao longo do tempo, se a nossa renda, se o nosso salário não aumentar da mesma forma ao longo do tempo, isso vai ter como consequência uma diminuição do poder de compra. Pense no caso, por exemplo, que hoje eu compro um pirulito por R$1. Tá ok? Então eu tenho R$100, eu posso comprar 100 pirulitos. Se daqui a um ano eu estiver ganhando R$110, eu estou mais rico ou não? A resposta é depende. Depende de quanto está o preço do pirulito. Se o preço do pirulito se manteve a R$1, agora com 110 eu estou podendo comprar 110 pirulitos. Se o preço do pirulito foi para R$1,10, com os 110 eu estou comprando os mesmos 100 pirulitos que eu comprava antes. Então eu não tive ganho real, né? Meu poder de compra não aumentou. Eu estou ganhando mais dinheiro, só que como os preços também aumentaram na mesma proporção, eu tenho o mesmo poder aquisitivo. Eu não estou mais rico, eu estou ganhando mais, mas comprando a mesma coisa. Por outro lado, se a inflação desse meu pirulito do exemplo fosse para R$1,20, o que iria acontecer? Eu ia estar ganhando mais, R$110, e comprando menos pirulitos. Tá ok? Deu para entender como a inflação corrói o poder da compra das pessoas? Se os preços não subissem e a gente ganhasse mais, cada vez iríamos ficar mais ricos. Por outro lado, se os preços das coisas, dos bens e serviços que nós compramos ao longo do tempo sobem mais do que o nosso poder de compra aumenta, do que o nosso salário, por exemplo, aumenta, nós estamos ficando cada vez mais pobres, tá ok? E os cálculos financeiros, portanto, devido a essa característica muito importante, os cálculos financeiros ligados a finanças pessoais devem sempre levar em consideração a inflação em suas análises, principalmente quando o prazo de análise é longo, é elevado. Por isso que eu escolhi falar de inflação junto com previdência privada. Porque quando nós falamos de previdência privada, o que nós estamos pensando é numa renda aí complementar à nossa aposentadoria formal, aí pública pelo INSS, uma renda que só vai ser, nós só vamos desfrutar dessa renda após décadas, né? Após um longo prazo de investimentos. E hoje em dia é bastante, você ouve falar bastante da mídia, por exemplo, sobre previdência privada, e eu queria que vocês pudessem fazer uma análise melhor do que a maioria das pessoas, para que vocês entendessem o papel da inflação nessas tais simulações que quando você vai contratar aí uma previdência numa instituição financeira, elas fazem para te convencer a comprar esse produto, tá ok? Mais uma coisinha que eu queria falar antes de botar aí a mão na massa, mostrar alguns números, é falar sobre a diferença de taxa de juros nominal e taxa de juros real. Isso aqui é um assunto que se refere à matemática financeira, à administração financeira, não tão simples, mas eu quero passar uma ideia básica para que você possa entender como que isso funciona na prática. Taxa de juros nominal é essa taxa de juros que nós contratamos aí no mercado. Então, quando a gente fala que quando nós falamos aí que a taxa de juros da poupança
de 0,5% ao mês mais TR, por exemplo, essa taxa de juros que nós calculamos ao final do ano é uma taxa de juros nominal. A taxa Selic, né, que é a taxa de juros básica da economia, também é uma taxa de juros nominal, porque elas não consideram o efeito da inflação. Já a taxa de juros real, ela desconta esse efeito inflacionário. Você vai conseguir pegar uma taxa de juros nominal, desconta quanto foi a inflação e calcula quanto é a taxa de juros real, ou seja, quanto que eu estou ganhando acima da inflação. Existe até uma fórmula que eu estou deixando aqui para vocês de como calcular essa taxa de juros real. A formulinha é 1 mais a taxa nominal. Aqui nós teríamos que colocar as porcentagens na forma decimal para você conseguir fazer essa formulinha certinha. Então, se for, por exemplo, 10%, eu não vou colocar aqui o número 10. Vou pegar 10 e dividir por 100, vai ficar 0,1, tá ok? Vai ficar igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação do período que nós tivemos aí analisando. Mas eu não quero complicar a sua ideia. Eu não quero complicar a sua cabeça, eu quero passar uma ideia bem mais simples, para você conseguir entender tudo o que eu estou querendo dizer em relação à inflação, de por que as simulações podem nos levar a decisões erradas. Para a gente não complicar, portanto, eu vou pensar assim, ó, a taxa de juros real vai ser a Selic, né, um exemplo, a Selic menos a inflação. Então, hoje, a Selic, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2014, a Selic está próxima aqui a 10, a meta, né, a 10,5% ao ano, e a expectativa de inflação, né, nós temos também diversos índices de inflação. Então, tem IPCA, IGP, INCC, tem vários índices de inflação. Vamos pegar uma média aqui de 6%, tá ok? E isso é passado, hein? Existe também a projeção que o próprio Banco Central faz da inflação, mas nem sempre ele consegue atingir essas metas que ele põe de inflação também. Mas eu quero só demonstrar assim, ó, se eu aplicasse meu dinheiro na Selic, ao descontar a inflação, o que significaria esses 4,5% aí, hipotéticos aí, né? Que eu estaria, se eu aplicasse a 10,5% ao ano, e eu tivesse uma inflação nesse mesmo período de 6%, a minha aplicação estaria rendendo 4,5% acima da inflação. Eu estaria ficando 4,5% ao ano mais rico, digamos assim. Meu poder aquisitivo iria aumentar em 4,5% ao ano se essas taxas forem as verdadeiras a serem consideradas aí nos próximos anos, se eu estiver fazendo uma análise do presente para o futuro. Tá ok? Óbvio que isso aqui é uma simplificação. Se eu fosse investir, por exemplo, em tesouro direto, essas taxas, como elas são negociadas uma taxa para o futuro, essas taxas podem variar para cima ou para baixo. Deveríamos também levar em consideração as taxas cobradas no tesouro direto e a tributação, que vai diminuir essa rentabilidade aqui nominal de 10,5%, se fosse o caso de 10,5%. Então, é muito mais complicado na prática, mas o que eu quero lhe dar é a base para compreender por que considerar a inflação num investimento de longo prazo é importante. Então, eu até posso conseguir investir a 10,5% ao ano. Só que, para fazer uma análise de longo prazo, é necessário que eu desconte o valor da inflação. Sabemos que não é não é uma subtração, deveria ter sido calculado por essa fórmula, mas para a simplificação nós estamos dizendo aqui que o valor que eu consigo aplicar meu dinheiro menos a inflação me dá uma taxa real, que mostra o que eu estou ganhando acima da inflação, ou seja, o quanto eu realmente estou ficando mais rico, o quanto eu vou poder comprar a mais, que no final das contas é isso o que nos interessa, tá ok? Bom, agora que já vimos na teoria por que a inflação é importante em análises financeiras, principalmente de longo prazo, vamos dar um exemplo de uma simulação de previdência privada. Obviamente, esse meu modelo, lembra que a gente falou muito nesse curso sobre modelos, que são formas de a gente simplificar a realidade e que nos dão uma compreensão de como a realidade funciona, mas com bastante simplificação, sem perder a generalidade, sem perder todas as conclusões que nós podemos tomar sobre determinado assunto. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Uma simulação de prazo de acumulação de 30 anos. Eu vou depositar
R$ 200 por mês durante 30 anos. E depois de 30 anos eu vou receber uma renda mensal, né, que vai ser a minha aposentadoria, por um tempo determinado de 10 anos, tá ok? Também não vou falar muito sobre as fórmulas que estão sendo utilizadas aqui, porque a ideia não é falar muito da parte financeira, de como mexer aqui, como fazer cálculos financeiros no Excel, mas de conceitos, que eu acho que é o mais importante, tá ok? Então, olha, se eu considerar 30 anos de acumulação, colocando R$ 200 por mês, e para receber depois de 10 anos mensalmente, o que nós vemos é que durante 30 anos, colocando R$ 200 por mês, a gente acumula R$ 283 mil, aproximadamente. É futuro, é um chute, tá ok? Mas é uma análise financeira que nos permite avaliar os riscos, né? Falamos bastante de riscos aqui, traçar cenários e verificar quais são as possibilidades. E talvez, não vamos chegar nesse detalhamento, mas talvez até poderíamos calcular a probabilidade de cada uma dessas chances de ocorrerem para saber tomar a melhor decisão, mas não vamos nos ater a isso. Apenas saiba que, imagine que eu fui num banco, fiz uma simulação, falei que quero guardar R$ 200 por mês durante 30 anos e receber uma renda determinada por 10 anos. Então, o que o gerente do banco, por exemplo, poderia me falar é que eu vou acumular próximo de R$ 280 mil e receber um benefício mensal de R$ 3.376, tá ok? Então, durante 10 anos, todo mês eu recebo aproximadamente R$ 3.376,51. Para o caso de hoje, assim, gente, falando em janeiro de 2014, é uma boa renda, né? Ainda mais pensarmos que vamos ter ainda outra aposentadoria, receber outra fonte de rendimento vinda da aposentadoria pública oficial, seria uma boa grana. Pô, por R$ 200 por mês, né, durante 30 anos, R$ 200 talvez não me faça muita falta mensalmente, eu vou estar me protegendo para o futuro. O Ellison fala tanto que a gente tem que pensar no futuro, então eu acho que eu vou fazer uma previdência privada, porque eu vou ganhar lá na frente R$ 3.376,51. Até aí, tudo bem, mas a grande questão é a seguinte: qual taxa de juros foi utilizada para chegar nesse benefício mensal? Eu não conheço não conheço nenhum caso, na verdade, de alguém que tenha feito uma simulação de previdência privada, seja online ou na própria instituição financeira, através da figura do gerente, por exemplo, e que tenha perguntado qual taxa de juros foi utilizada nessa simulação. Isso é muito, muito, muito importante, porque agora eu vou liberar aqui, eu utilizei 8% ao ano, tá? Se eu utilizasse 12% ao ano, eu poderia vender esse produto falando que, olha, durante 30 anos, colocando R$ 200, ao longo de 10 anos você vai receber R$ 8.542 por mês. E se eu tivesse colocado aqui 1%, ficaria mais difícil de vender, tenha certeza, né? Se eu colocasse 1% aqui, o benefício mensal seria de apenas R$ 734,53. Daí a pessoa fala, pô, para eu colocar durante 30 anos R$ 200 por mês, para receber só 734, eu nem faço a previdência privada. Notem, portanto, que a taxa de juros que nós estamos colocando aqui, ela é determinante para o valor a ser calculado nessa fórmula em relação ao benefício mensal. Tá ok? Então já vemos a primeira coisa, que para quem está vendendo o produto, quanto maior a taxa que nós considerarmos aqui para a simulação, vamos voltar aqui para o 8%, mais fácil será vender esse produto. Como estamos tratando de futuro, nós vimos bastante isso nesse módulo 3, as incertezas são enormes, ainda mais quando falamos aqui de um prazo de 30 anos. Ninguém sabe, né, qual vai ser realmente a rentabilidade média desse fundo de previdência nos próximos 30 anos. Porém, para que nós não fujamos muito, né, e acertar
Sempre não é fácil, né? É impossível, na verdade. A gente não consegue acertar, prever nada durante 30 anos. Mas precisamos nos agarrar a conceitos bastante interessantes. Ao fazer uma análise dessa, de um prazo longo, é crucial, essencial, indispensável que utilizemos a taxa real de juros. Por quê? Porque o que nos interessa ao longo do tempo é saber, olha, daqui 30 anos, o dinheiro que eu vou receber, ele vai ter a capacidade de comprar quanto de bens e serviços em relação a hoje. Tá ok? Quando eu falo aqui que eu coloco aqui 8%, é uma taxa nominal, por exemplo. Nós vimos que taxa real é aí no máximo 4,5%, considerando a Selic e uma inflação de 6%. Então, hoje, para a realidade brasileira, chutando alto aí a taxa real, 4,5%, 5% ao ano. Tá? Depois a gente vai ver até que nos títulos do Tesouro Direto nós podemos até ver qual que é essa taxa real que está sendo negociada no mercado. Mas se a gente pensar que esse 8% é uma taxa nominal, quando chegamos nesse valor aqui do benefício mensal de 3.000, a grande questão que eu pergunto é, tudo bem, R$ 3.376 é bacana hoje. E daqui a 30 anos, quanto que 3.376,51 vai ter de poder de compra? Voltando àquela nossa análise, e se o preço dos pirulitos subirem muito mais do que 8% ao ano? Como que vai ficar isso aí? Talvez esses 3.000 aqui seja o salário mínimo daqui a 30 anos e não dê para comprar nada. Portanto, pessoal, a grande questão que eu quero mostrar para vocês é que, ao fazer análise de longo prazo, é muito interessante que utilizemos taxa de juros real. Se eu falasse, por exemplo, que a taxa de juros real é de 4,5%, olha como fica essa análise financeira. É óbvio que eu não sei daqui a 30 anos se eu vou conseguir ganhar 4,5% acima da inflação. Eu não sei. Isso é uma incógnita. Mas é um chute muito melhor do que usar a taxa nominal. 4,5% ao ano acima da inflação, se isso ocorresse ao longo dos 30 anos, lá na frente eu receberia R$ 1.554 e esse valor é o equivalente ao que eu receberia hoje, porque aqui eu já estou descontando a inflação. Eu não preciso corrigir nem as parcelas, né? Porque se tiver inflação é bacana que você corrija também o valor que está aplicando por mês. Porque imagina, hoje R$200 vale uma coisa. Daqui 30 anos, você continuar colocando R$200, pode ser muito pouco. Então é bacana que você sempre, ao longo do tempo, corrija o valor que está colocando aqui no nosso exemplo da Previdência Privada. Mas como o nosso modelinho permite que nós trabalhemos com taxa de juros real, e a taxa de juros real já tem nela descontada a inflação. Eu estou esquecendo da inflação. A inflação pode ser qualquer valor, desde que a minha taxa nominal fique 4,5% acima da inflação. Toda essa nossa análise vai fazer sentido. Então, R$ 1.542 daqui 30 anos, não é o que eu vou receber de verdade, não é o dinheiro lá. Lá na frente eu nem sei qual vai ser esse valor em termos nominais, mas ele equivale a R$ 1.542 hoje. Deu para entender? Lá na frente, daqui 30 anos, você vai receber o equivalente a R$ 1.542 hoje. Tá bom ou não está? Esse é um outro problema. Mas essa simulação é muito mais realista do que a gente colocar uma taxa nominal, chegar naquele valor de 3.376 e não ter ideia do poder de compra dele. Quantos pirulitos, lá no nosso caso, a gente vai conseguir comprar. Aqui a gente tem uma noção. Se eu considerar a taxa real de 4,5, eu tenho uma noção que lá na frente eu vou ganhar o equivalente a R$ 1.542 hoje. É a mesma coisa, vai ter o mesmo poder de compra. Mais uma vez, se eu conseguir ganhar da inflação 4,5% ao longo de 30 anos. 4,5% ao ano ao longo de 30 anos. Pois bem,
Já vimos aqui na nossa simulação que 8% para a realidade atual era um absurdo, né? Não tem possibilidade de você ganhar consistência na situação atual. Uma taxa real de 8%, ela não é aceitável do ponto de vista econômico, né? Não faz muito sentido. É uma taxa. O Brasil já teve essas altas taxas de juros reais e hoje não existe mais. Que eu não posso utilizar taxa nominal, eu tenho que usar taxa real, tenho que descontar a inflação para ter uma análise de sensibilidade um pouco melhor do que pode ocorrer lá no futuro. E agora eu quero mostrar na prática qual está sendo a rentabilidade das previdências privadas aqui no Brasil. Primeiro, eu não tenho nada contra um certo banco ou outro. Eu peguei 3 bancos aqui mais conhecidos do público aí, em relação ao Brasil, que é o Bradesco. Então vamos ver aqui qual foi a rentabilidade nos últimos 12 meses dos fundos de previdência do Bradesco, tá? Temos diversos fundos aqui, não vamos nos atentar muito a eles, mas vamos ver a rentabilidade. 4,5, 4,62, menos alguma coisa aqui, tá? 5. Vamos pegar só os maiores, não vamos pegar os negativos, que muitas vezes eles são atrelados à renda variável, e esse último ano não foi muito bom para renda variável, deu rentabilidades aí bastante negativas. Então vamos pegar aqui os que provavelmente seguiram apenas aplicações em renda fixa, que não investiram, por exemplo, em ações, tá ok? Então olha aí, 4,5, 4, 4, 5. O maior aqui nosso foi 5% nos últimos 12 meses, ou seja, ele rendeu no último ano 5,2%. Isso é taxa nominal. Se eu descontar a inflação de 6% aqui, né, a inflação dos últimos anos, nós vamos ter uma taxa real de juros negativa, ou seja, os fundos de renda fixa e do Bradesco, os fundos de previdência, né, e os de renda fixa também, do Bradesco, não superaram a inflação. Vamos para mais casos? Agora vendo aqui no Banco Itaú, vamos ver a rentabilidade dos fundos de previdência. Para os últimos 12 meses, temos aqui 5, 5, 5, 3, 3, menos 8, 2, menos 2, 5, 5, 4, 5, 4,49, 3, 3, 4, 4, 3, 3, tem um aqui, 7. O maior que nós conseguimos encontrar aqui no Itaú foi a 7%. Os balanceados eles consideram também renda variável, e pior ainda para esse ano em especial, né, rendimentos bastante negativos. Mas nos rendas fixas aqui que nós estamos vendo, nos últimos 12 meses, teve um de 7%, mas a maioria entre 4 e 5%. Mais uma vez, renda real negativa. E se olharmos aqui também no Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, temos os fundos FIX, né? Que são os de renda fixa, aqui, ó, os FIX. Também rendendo 2, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4. Também com rentabilidades bastante modestas. Rentabilidades que perdem da inflação, se nós considerarmos a inflação aí de 6% ao ano, nesse período aqui que nós estamos vivendo, do Brasil. Isso é um cenário ruim, né? Por que isso é um cenário ruim? Os fundos de previdência privada têm aí, os de renda fixa, nos últimos 12 meses, se mostrando um investimento que não consegue bater nem mesmo a inflação. Elas têm dado taxas reais de juro negativas. Ok? Não consegue ganhar do aumento dos preços. Se nós fôssemos pensar aqui no nosso simulador, vamos colocar 0, para nem precisar colocar negativo. Colocar R$200 durante 30 anos, durante os próximos 10 anos, receberá
o equivalente a R$ 600 hoje. Isso é desanimador. E por que, né, que a previdência privada está dando uma rentabilidade tão baixa assim? Uma das possíveis explicações é que, se vocês forem olhar os custos de se investir em previdência privada, eles ainda são muito altos no Brasil, né? Taxas aí que chegam a 2% a 3% ao ano, além das taxas que chamam de taxa de carregamento, que também cobram para cada aplicação sua, ela já tira uma certa porcentagem do valor investido para remunerar o capital do próprio banco. Por isso que o banco gosta de vender planos de previdência privada, porque é interessante, é um produto que dá bastante lucro, mas na atualidade rende pouco, né? Principalmente os rendas fixas. Não vamos falar dos que têm aplicações em ação, porque se a gente pegar um ano que as ações forem bem, eles vão ganhar da inflação. Os anos que a inflação forem mal, eles vão não só perder da inflação, como da rentabilidade negativa. Então vamos pensar só na parte de renda fixa. O cenário não é muito interessante. Mas a gente está falando aqui de decisão, tomada de decisão financeira. E os bancos estão considerando o que para fazer suas análises? Então vamos olhar aqui numa simulação do Bradesco. Tá? No Bradesco, ele escreve aqui embaixo, nas letrinhas miúdas, que a rentabilidade média mensal utilizada para a simulação é de 6% ao ano. Então vamos pensar aqui. Vamos construir o nosso pensamento. Vimos que para cálculos, para simulações de longo prazo, para que nós possamos decidir melhor, que é o intuito do nosso módulo 3, para cálculos de longo prazo é importante que nós utilizemos a taxa de juros real. O que é a taxa de juros real? Quanto rende o nosso fundo menos a inflação. É isso que vai nos interessar para chegar em valores que realmente digam alguma coisa para a gente. Olha, lá na frente a gente vai ganhar o equivalente a tanto hoje. Tirando isso, não existe outra análise. Você pode pegar outras pessoas, né, podem não entender muito bem de matemática financeira e falar, não, imagina, não posso usar só taxa de juros real e tal, mas confia em mim, essa é a única análise possível a ser feita. Ela já é suscetível a bastante incerteza, mas usar taxa de juros nominal no longo prazo, num país que tem inflação igual ao Brasil, é um tiro no pé, é errar com certeza. E o pior, estimar para bem mais alto. Você não vai receber aquele valor, dificilmente, a chance é quase zero de você receber aquele valor lá na frente, porque é importante que nós utilizemos taxa de juros real e nunca nominal. Pois bem, o Bradesco está utilizando uma taxa de juros de 6% ao ano, ele fala nas letrinhas miúdas. E a rentabilidade dos fundos dele, muitos deles não estão dando hoje 6% ao ano. E se a gente descontasse a inflação, ele deveria utilizar uma taxa próxima de zero, porque ele não consegue, ou negativa, para ser mais próximo do que é real hoje. Mas é óbvio, ele precisa vender os produtos dele e não pode jogar uma taxa de juros muito baixa hoje. Cabe então a você, né, enquanto o consumidor desse produto, saber fazer essa distinção e saber não ser enganado, né, ludibriado por essas hipóteses. Olha, ele faz até umas hipóteses de rentabilidade de 4, 6 e 8%, tá, por cento ao ano, mas o que nós vemos na realidade é que a taxa de juros real dele, ele não está trabalhando com taxa de juros real, ele está trabalhando com taxa de juros nominal, talvez, mas a rentabilidade, a grande realidade é que os fundos do Bradesco, nesse exato momento, estão dando taxas de juros reais negativas e não positivas, se descontarmos a inflação. Outro exemplo, o Banco Itaú. O que nós vemos aqui é que o Itaú até fala, o plano que ele está falando, que ele está considerando, ele dá rentabilidade mensal nos últimos 12 meses e nos últimos 4 meses, mas para fazer a simulação, a taxa de juros considerada foi de 3% ao ano. Tá ok? Mais uma vez, o que nós vemos aqui, ó, rentabilidade dos últimos 12 meses, 3,54. A inflação, 6. E ele está usando uma taxa positiva de 3%. Né? Ele precisa usar uma taxa positiva, senão ele não consegue vender esse produto. Mas eu acho que muitas pessoas ainda vão
se sentir muito mal daqui a vários anos quando for tirar o seu dinheiro da Previdência Privada e ver que não conseguiu acumular tudo aquilo que foi vendido para ele. É óbvio que o gerente tem que falar que essas taxas, que essa simulação, ela não... olha lá, os resultados do simulador são hipotéticos, podendo não condizer com a realidade futura. É óbvio, ninguém conseguiria fazer essa análise sem erros. Mas o bacana é que você esteja ciente que se ele está usando 3% ao ano e o próprio fundo dele não está dando 3% ao ano de taxa de juros real, que é o que importa, essa análise cai por água abaixo. E no Banco do Brasil também temos aqui uma simulação, e o que eu mais gostaria de mostrar é que o default dele, o padrão dele está em 8%. Você até pode mudar, se você souber, olha, mas ele vai até o mínimo de 4%, menos que 4% ele não vai, porque senão os valores vão ficar muito ruins. Mas ele já sai de 8%. Quem não conhece matemática financeira, aceita o 8%. Ah, mas é um pouquinho acima da poupança, tá certo. Ou fala assim, a Selic está pagando mais do que 8%. 8% é uma simulação bastante pé no chão. Está considerando até menos que a Selic paga. Porém, você agora já sabe, o que você tem que considerar é taxa de juros real. É o que o fundo está dando menos a inflação. É isso que vai lhe dar maior ou menor poder de compra no futuro. Tá ok? Por fim, gostaria de mostrar uma coisinha para vocês. Para abrirmos a pensar, a gente fala assim, pensar fora da caixa, né? Abrir nossos horizontes. Estou mostrando aqui uma tabela que já foi também apresentada a vocês da parte de investimentos do módulo 2. Uma tabela com os títulos do Tesouro Direto. E veja o seguinte, nos planos de previdência privada, nós estávamos com rentabilidade aí nos últimos 12 meses, de 4, 5, 6, 6 a gente não viu, mas de 4 a 5% ao ano, rentabilidade nominal, tá? E no Tesouro Direto, e é importante deixar claro, eu não estou falando que é para você tirar o seu dinheiro da Previdência Privada e colocar no Tesouro Direto. Eu nem posso fazer isso enquanto profissional, porque essa é uma decisão muito pessoal. Você que tem que entender quais são os investimentos que melhor se adequam ao seu perfil e fazer a sua carteira de investimentos. Mas eu quero mostrar dados que são reais, tá? Nós temos então as previdências rendendo aí nos últimos 12 meses 4, 5% ao ano, né, com altas taxas de administração, como já falei. E aqui no Tesouro Direto, essas NTNBs, que são títulos indexados a um índice de inflação, que é o IPCA, e ela paga entre 6% e 7% ao ano, acima da inflação. Então, se a inflação for de 6% num determinado ano, é óbvio que a gente já viu também que antes do vencimento esses preços podem variar, você tem rentabilidade muito acima desse valor de 6 mais inflação ou abaixo, tal. Mas se for até o vencimento, com certeza você vai receber esse valor mais a inflação. No cenário de hoje, só ficaria aí esses 6 e alguma coisa, mais os 6 de rentabilidade da inflação, que daria próximo aí a 12% ao ano, que é mais ou menos o que você consegue pegar num pré-fixado da Selic, aqui também para prazos mais longos. Tá ok? Então veja, aqui quando a gente opera com títulos públicos, você tem a possibilidade de fixar o ganho real, conseguir constantemente ganhar acima da inflação. O que não quer dizer que você estará livre de riscos, porque, como já vimos, quando a taxa Selic varia, a inflação varia ao longo do tempo, até o vencimento, até antes do vencimento, e veja que tem vencimentos longos, aqui até 2050, né? Até o vencimento você vai ver o preço desses títulos públicos variarem bastante ao longo do tempo, mas se você esperar até o vencimento, você vai conseguir essa rentabilidade aqui mais a inflação. Tá ok? E isso não quer dizer que pode ser que lá na frente as outras pessoas estejam ganhando lá 20% acima da inflação, num cenário maluco, e essa aplicação seja muito ruim. Mas assim, ela é bastante conservadora, é 6,85% acima da inflação. Ponto final até o seu vencimento, para quem ficar até ele, né? Então,
Então, é possível ganhar acima da inflação de uma forma consistente, né, pegando talvez vencimentos menores. E a previdência privada hoje, né, no cenário de hoje, pode ser que isso mude, as taxas caiam e tal, ainda está penando com bastante esforço para ganhar da inflação, enquanto temos títulos aqui que estão pagando taxas aí que você pensa em mundo, né? Se pegar um europeu, um americano para olhar para essas taxas aqui, eles vão falar, nossa, vocês conseguem aí aplicar 6% acima da inflação sem todo ano, né? Sem risco no sentido de receber, porque o título do governo acredita-se que é o ativo de menor risco, né? Então temos aí as oportunidades, vocês estão aí recebendo os conhecimentos e agora cabe a vocês estudar cada vez mais para conseguir dominar todos esses assuntos e tomar melhores decisões financeiras, tá ok? Então um forte abraço e boa sorte em suas finanças e vida pessoal.